pessoal, aqui é a doutora Solange, eu atuo na área da ginecologia e hoje vamos para mais uma aula de discussão de questões, tá? O tema de hoje é o tema de amenorreia, a gente já tem outra aula nesse assunto também, tá? Mas é um tema um pouquinho mais difícil, então a gente vai reforçando e repetindo e explicando tudo novamente, tá? Então, só para a gente relembrar a definição de amenorreia, lembrar que a amenorreia é quando a gente tem ausência de menstruação. E a gente pode classificá-la de duas formas, de amenorreia primária e amenorreia secundária, tá? A amenorreia primária é aquela paciente que não teve a menarca, tá? Mas quando que a gente vai considerar isso patológico, né? Então, a gente considera como amenorreia primária aquelas pacientes que têm 15 anos ou mais, ou 16, a depender da literatura, em que ela tem caracteres sexuais secundários, porém a menarca não ocorreu, isso chama atenção, a gente precisa começar uma investigação, tá? E a amenorreia secundária é aquela paciente em que ela já tinha ciclos menstruais, mas ela parou de menstruar. A gente vai considerar isso patológico que chama atenção para a investigação quando é aquela paciente que tinha ciclos ovulatórios regulares e ficou mais de 3 meses, mais de 3 ciclos sem menstruar, ou para aquelas pacientes que tinham ciclos irregulares e ficaram por um período maior do que 6 meses sem menstruar. A gente precisa começar uma investigação, tá? Só lembrando aqui uma pincelada, também a gente classifica como amenorreia primária aquela paciente que tem 13 anos ou mais e, além de não ter tido a menarca, ela não tem nenhum caractere secundário. Então, isso também entra ali como amenorreia primária, só pra gente lembrar, tá? Lembrando disso, vamos para nossas questões, tá? Então, a primeira questão que a gente tem aqui hoje é uma questão do HSJC de São Paulo, de 2018, diz assim. Em relação às causas de amenorreia em mulher com caracteres sexuais secundários presentes e ou anormalidade da anatomia pélvica, listados abaixo assinale a alternativa errada. Então, muito cuidado ao ler os enunciados. Primeiramente, que ele quer uma alternativa errada, ou seja, que não vai apresentar ali o caractere secundário ou anormalidade da anatomia pélvica. Essa questão ficou um pouquinho confuso o enunciado, então a gente precisa ler com calma. Vamos ler as alternativas e eu vou explicando cada uma delas e respondendo por que é ou não a resposta da questão. Letra A. Agenesia vaginal com anormalidade variável do ducto de Miller. Então, a paciente que tem ali a agenesia vaginal, ela tem uma má formação milleriana, tá? Então, a resposta da questão, como ele quer errada, ele citava ali a normalidade da anatomia pélvica, tá? Então, a malformação milleriana é uma normalidade de anatomia pélvica, então não responde a questão, tá bom? Então, lembrar que essa paciente vai apresentar agenesia vaginal por uma agenesia ali do ducto de Miller, tá? Então, lembrando da parte da embriologia, a gente tem o ducto de Wolff e o ducto de Miller. O ducto de Wolff é o ducto lá do período embrionário que, quando ele se desenvolve, vai formar as partes do trato genital masculino. E o ducto de Miller é quando ele se desenvolve, a gente tem a presença do trato genital feminino. Ele forma tubas, útero, colo e terço superior da vagina, tá? Então, só para lembrar dessa parte da anatomia. Se a paciente apresenta alguma formação milleriana, houve algum erro desse desenvolvimento do ducto de Miller, tá? Então, letra A não responde a questão. Letra B. Bloqueio transversal do sistema milleriano, tá? Então, nesse caso, a gente também tem uma alteração no trato genital por defeito milleriano, ou seja, a gente tem um septo transverso vaginal. Então, lembrando a vagina como um espaço virtual, né? Então, se a gente fosse pensar ela como um túnel, a gente ia ter um septo interrompendo ela, tá? Então, novamente, uma normalidade de anatomia pélvica também não responde a questão, tá? Letra C. Digenesia gonadal pura. A disnesia gonadal pura, também conhecida como síndrome de Swyer, a gente não tem as gônadas funcionantes, tá? Logo, se a gente não tem gônada funcionante, a gente não tem desenvolvimento de caractere secundário, tá? Porém, a gente tem formação de trompas, útero, cérvix e vagina, tá? Então, a paciente não tem caractere secundário, tá? E tem, a presença das estruturas anatômicas, a gente só não tem um ovário que funciona. Então, essa é a alternativa que responde à questão.
tá? Porque ela queria errada, ou seja, que fosse ao contrário de caráter sexual secundário e anormalidade pior, tá? Então ficou confuso, leia o enunciado de novo, porque realmente esse enunciado era para confundir bastante o candidato. Então a letra C responde a questão. E letra D fala da insensibilidade androgênica congênita completa, que é a síndrome de Morris, tá? Então, a síndrome de Morris é uma síndrome que a paciente vai apresentar um cariótipo 46XY, em que a gente tem caráter secundário, tá? Porque a gente tem produção de testosterona pela gônada presente, então ela tem testículos ali presentes que produzem testosterona, porém essa testosterona não consegue atuar devido à insensibilidade ali dos receptores de androgênios, tá? Que é a característica acima. Com isso, a gente tem a atresia do ducto de Wolff e o desenvolvimento dos ductos de Miller, lá no período embrionário, tá? E na vida adulta, ali, quando essa mulher se desenvolve, como existe uma transformação periférica de testosterona em estrogênio, esse estrogênio vai ser responsável pelo desenvolvimento de mamas da telarca, então de aparecer caractere secundário, mas a gente tem ausência de efeitos ali androgênicos. Então ela tem ausência, muitos poucos pelos nas regiões genitais, tá? Não vai ter muito acne, não vai ter toda aquela característica relacionada ao androgenismo, tá? Isso que característica vai trazer de característica para síndrome de Hormônio. Então ela vai ter sim caráter secundário, por isso que a letra D não respondia a questão, tá? Sendo assim, ficou como alternativa correta a letra C. Próxima questão. É uma questão da UFS de 2020. E diz assim: entre situações abaixo, assinale aquela que não é causa de amenorreia primária. Essa questão quer cobrar do candidato, além da definição do que é uma amenorreia primária, diagnósticos diferenciais de amenorreia primária, tá? Então, letra A, síndrome de Ashman. Então, o candidato precisava saber o que é síndrome de Ashman. A síndrome de Ashman é quando a gente tem formação de sinéquias dentro do útero, seja por manipulação uterina, como curetagem excessiva, que foi além do ponto, ou retenção placentária, alguma coisa levou à formação de sinéquias dentro do útero, tá? E isso vai causar uma amenorreia secundária, tá? Então, ela tinha uma vida normal, aconteceu uma manipulação uterina, formou as sinecas e ela desenvolveu uma amenorreia, tá? Então, a gente já achou a resposta da questão aqui na letra A, tá? Porque a síndrome de Ashman é causa de amenorreia secundária e não primária, por isso responde a questão. Mas vamos dar uma olhada nas outras só para a gente entender. Letra B. Síndrome de Mayer-Rokitansky. A gente já discutiu essa síndrome em outra aula que a gente conversou sobre a menorreia, mas vamos dar uma lembrada sobre ela, tá? A síndrome de Rokitansky é uma causa de menorreia primária, tá? Ela é caracterizada por uma má formação ali da parte meleriana, em que a paciente vai ter ausência do terço superior da vagina, do útero e das trompas, ou um desenvolvimento muito rudimentar deles, tá? Porém, a paciente apresenta caractere secundário sim, porque a gente tem ovários presentes e funcionantes. Então, ela vai ter todo o desenvolvimento sexual secundário, porém ela não vai menstruar, porque ela não tem ali o útero, tem ausência da vagina, tá? Então, não vai ter a menstruação e ela vai procurar o atendimento por conta de uma menorreia primária, tá? Letra C, síndrome de Kallmann. A síndrome de Kallmann também é um diagnóstico diferencial de amenorreia primária, em que ocorre um hipogonadismo hipogonadotrófico, tá? Hipogonadotrófico é aquela paciente que tem um FSH baixo, tá? Por conta, no caso dessa paciente, pela falta de produção de GnRH. Então, é uma anormalidade lá no hipotálamo, a gente não tem a secreção de GnRH adequada, logo não tem o estímulo adequado à hipófise com produção de FSH e LH e o estímulo ali das gônadas, tá? Essas pacientes muitas vezes estão associadas com alterações olfatórias, tendo hiposmia, anosmia, por conta de um erro ali na falha de migração desses neurônios da parte olfatória no período embrionário. Então, se a paciente, se a questão vai te cobrar sobre a síndrome de Kallmann, normalmente então vai falar sobre esse FSH baixo, sobre uma menorreia primária, tá? E sobre talvez uma alteração olfatória, tá? Só para vocês lembrarem disso. E letra D, a síndrome de Morris. A síndrome de Morris, ela também é uma causa de amenorreia primária, em que a paciente apresenta então esse cariótipo 46XY, em que
ela vai ter FSH normal e, como a gente já comentou antes, é por defeito nos receptores ali dos androgênios, tá. Então também é causa de amenorreia primária, não responde à questão. Sendo assim, ficou como a letra correta dessa questão, a letra A. Próxima questão, essa questão lá de Belém de 2018, e diz assim: uma paciente de 32 anos, relatando amenorreia há 5 meses. Sempre teve ciclos irregulares com atrasos menstruais. Foram solicitados beta-HCG, que foi negativo, TSH, que veio normal, e um FSH, que veio normal. Ao exame físico tem sobrepeso e pele acneica. Foi feito o teste de progesterona e a paciente menstruou. Durante a dentre as opções abaixo, qual a hipótese diagnóstica? Então vamos analisar a questão com calma, tá? Então primeiro a gente está com uma paciente de 32 anos, que ela apresentava já ciclos irregulares, tá? E ela tá 5 meses sem menstruar. Se a gente for seguir ao pé da letra, a gente considera como, uma menorreia secundária as pacientes que ficam mais de 6 meses sem menstruar quando ela tem ciclos irregulares, né, mas a gente não precisa fechar ali um mês a mais para começar a investigação, tá. Mas isso é mais ali definição de livro mesmo, tá. Então a gente tá à frente de uma menorreia secundária, é uma paciente com ciclo irregular. Então, qual é a principal hipótese diagnóstica que a gente sempre precisa afastar na frente de uma menorreia secundária é a gestação. Então, o primeiro exame que tem que solicitar à frente de uma menorreia secundária é o beta-HCG. Foi solicitado para essa paciente? Negativo, perfeito, não é gestação. E aí a gente prossegue para os outros diagnósticos diferenciais. Hipotireoidismo a gente exclui com a dosagem de TSH, que veio normal dessa paciente, tá? E entraria outros exames também, como a prolactina, para excluir hiperprolactinemia, né? E foi feito uma dosagem de FSH, que veio normal. Então, a gente exclui ali outras causas, como insuficiência ovariana precoce. Ao exame físico, essa paciente apresenta sobrepeso e pele acneica, tá? Então, a gente pode estar à frente de sinais de hiperandrogenismo, tá? E o fato da paciente ter menstruado depois do teste de progesterona mostra pra gente que a gente tem estrogênio circulante e que a gente tem um endométrio que está respondendo e está se proliferando, tá? Então, isso é característico de uma paciente com anovulação crônica. Então, ela tem ali a produção de estrogênio, estimula esse endométrio. Como ela não ovula, a gente não tem a progesterona ali da segunda fase do ciclo e esse endométrio acaba não descamando, né? Como a gente também tem esse estrogênio circulante, então, o FSH vai estar em nível normal, que existe esse feedback negativo, tá? O principal diagnóstico diferencial para essa paciente é a síndrome dos ovários policísticos, tá? Então, a síndrome dos ovários policísticos é uma causa de menorreia secundária. Como o próprio nome diz, a gente tem uma síndrome em que a gente se caracteriza pela resistência de insulina, sinais de hiperandrogenismo. Claro, existem algumas pacientes que não vão ter esse hiperandrogenismo e fechando para o diagnóstico de SOP, mas é bem clássico ter esse hiperandrogenismo com hirsutismo, com pele acneica, tá? Sinais de resistência à insulina que a gente pode ver no exame físico, como uma acantose nigras e esse sobrepeso, obesidade, tudo isso relacionada a uma anovulação crônica, ou seja, a paciente não menstrua, tá? Então é isso que a gente precisa pensar ao ler esse enunciado. Vamos dar uma olhada então para as alternativas, sendo que a questão está buscando hipótese diagnóstica, tá? Letra A, aderências uterinas? Não. Se ela tivesse alguma aderência uterina, como por exemplo a síndrome Asherman, que a gente comentou já em uma questão ali anterior, a paciente não teria menstruado quando foi feito o teste de progesterona, tá? Que ela ia ter alguma normalidade, alguma obstrução ali da saída dessa menstruação. Então, letra A errada. Letra B, falência ovariana precoce. Falência ovariana precoce é um diagnóstico diferencial de amenorreia secundária, tá? Insuficiência ovariana precoce, mas é um caso em que a gente tem um FSH alto. No caso da paciente, ele conta pra gente que o FSH é normal, tá? Então, a falência ovariana precoce a gente descarta nesse caso, tá? Letra C, prenhez ectópica, ou seja, uma gravidez ectópica. Então, a gente já excluiu a principal causa de amenorreia secundária, que é a gestação. A gente tem um beta-HCG negativo, então a gente também descarta essa hipótese diagnóstica. Letra D, síndrome de insensibilidade aos androgênios, ou seja, a síndrome de Morris, que a gente já comentou bastante nessa aula. Lembrando que vai ser uma causa de amenorreia primária. A paciente não ia menstruar
e do nada desenvolver uma síndrome de Morris lá na frente, porque a gente já tem uma alteração genética, esse cariótipo 46XY, a paciente não tem o útero, ali, presente, como a gente já comentou antes, tá. Então a letra D não responde a questão, tá. E letra E, anovulação crônica. Perfeito, como a gente já comentou, essa paciente fecharia ali pelo enunciado um diagnóstico muito provavelmente de síndrome dos ovários policísticos, que tem essa anovulação crônica. Então a letra E responde a questão, tá? É a resposta certa. Próxima questão. Uma questão da UESP de 2018. E diz assim: sobre as desordens endócrinas ginecológicas, assinale a alternativa incorreta. Então, de novo, prestar bastante atenção no enunciado, porque ele quer a incorreta. Então, vamos dar uma olhada. Letra A. A síndrome dos ovários policísticos pode estar presente em mulheres não hirsutas e com ciclos menstruais regulares, tá? Então, como a gente já comentou um pouquinho hoje sobre essa síndrome dos ovários policísticos, é muito comum as pacientes apresentarem sinais de hiperandrogenismo, tá? Porém, a gente pode fechar o diagnóstico somente com uma novulação crônica e uma alteração ali no ultrassom. Então, a gente fechar aqueles critérios para um ovário policístico ao ultrassom, tá? Também, assim como a gente pode ter uma paciente com sinais de hiperandrogenismo e um exame de imagem compatível fechando os critérios diagnósticos para um ovário policístico, mas ela tem um ciclo menstrual até que irregular, tá? Então, essa alternativa estaria correta, o que não responde a questão, porque a gente está buscando a incorreta, tá? Letra B. O diagnóstico de hiperprolactinemia baseia-se principalmente no quadro clínico e na dosagem de prolactina basal. Verdade. Então, clinicamente, o que que uma hiperprolactinemia pode apresentar para a gente? Normalmente, o que que os enunciados destacam para você pensar em uma hiperprolactinemia? Então, a paciente que vai ter uma menorreia, normalmente uma menorreia secundária, tá? Mas também poderia causar uma menorreia primária. Ela pode ter galactorreia, ela pode ter cefaleia, alteração visual, se a gente tiver algum adenoma hipofisário que esteja comprimindo ali o quiasma óptico ou causando uma cefaleia por conta da pressão ali local. Então a gente pode pensar em uma hiperprolactinemia quando a gente tem esse quadro clínico. A gente dosa os níveis de prolactina e ele vai vir um valor alto. Para a gente pensar em um adenoma de hipófise, por exemplo, a gente vai ter uma prolactina em média ali maior que 200, isso precisa chamar nossa atenção, a gente vai solicitar uma ressonância ali do crânio, tá? Para a gente avaliar essa glândula, tá? Então a letra B certa também não responde a questão. Letra C. O tratamento do hirsutismo pode ser com várias substâncias, dentre elas anticoncepcional hormonal, espironolactona, além de medidas cosméticas, depilação e clareamento, e mudança nos hábitos de vida como o controle de obesidade, tá? Certo, é isso mesmo. Então, para a gente conseguir tratar o hirsutismo, a gente tem várias medidas que a gente pode tomar, sendo que a principal dela e a primeira que a gente precisa recomendar para esses pacientes é mudança de estilo de vida. Então, se existe uma obesidade, um sobrepeso, a questão da perda do peso, então mudança de alimentar, encaminhar para a nutri para trazer suporte para essa paciente, tá? Associado à atividade física, tá? Constante e regular. Isso é a primeira medida. A gente pode lançar mão de algumas medicações para ajudar nesse processo, entre elas o anticoncepcional hormonal, em que a gente vai inibir o eixo e diminuir a produção ali desses androgênios, e também usar medicações antiandrogênicas, como a espironolactona, a dose de pelo menos 100 miligramas ao dia ali, tá? E claro, tem todas as questões cosméticas, de medicamentos tópicos, lasers, que também dão para ser utilizados, tá? Então a letra C verdadeira não responde a questão. E letra D, tá? Diz assim: a síndrome de Mayer-Rokitansky é uma das principais causas de menorreia primária e o tratamento consiste em hormonioterapia, dilatação cervical e lise de Sennecke. Essa alternativa está errada. A gente já discutiu bastante Rokitansky, tá? Lembrando que a paciente com Rokitansky não vai ter o útero, o colo e o terço superior da vagina. Então não adianta a gente fazer hormonioterapia que ela não vai menstruar, tá? Não adianta fazer dilatação cervical, porque não tem colo e não existem senéquias também e não tem útero, tá. Então, essa alternativa queria cobrar do candidato se ele sabia o básico do que era uma síndrome de Rokitansky, então a letra D
está incorreta, respondendo sim aí a nossa questão, tá? E a letra E, só para a gente dar uma olhada nela, né? Diz assim: na amenorreia secundária, o primeiro tempo do diagnóstico consiste em ministrar substâncias progestacionais puras, enquanto que no segundo tempo administra-se estrogênios na primeira fase, posteriormente progestagênios, tá? Claro, depois a gente descartar, né, que não seja uma gestação ali na amenorreia secundária, a gente pode sim ir para o teste de progesterona, e se o teste de progesterona falhou, ou seja, a paciente não menstruou, a gente vai para o teste de estrogênio mais progesterona, para entender se era uma falta de estrogênio que fez essa paciente não menstruar ou se existe alguma obstrução ou anormalidade ali no trato genital feminino, tá? Então, alternativa E, verdadeira, eu não respondi a questão mesmo, tá? Agora sim, vou para a nossa próxima questão, tá? A próxima questão é da UFAL de 2018 e diz assim: considera-se a menorreia primária quando a primeira menstruação não ocorreu após os 15 anos de idade. Nesses casos, o roteiro diagnóstico é orientado de forma objetiva, de acordo com a presença ou não de diferenciação dos caracteres sexuais. Das afirmativas, então ele vai procurar as afirmativas corretas. Então vamos dar uma olhada nelas. Alternativa 1. Dentre as malformações melerianas, a criptomenorreia, ou seja, falsa amenorreia, causada por ímã perfurado, septo vaginal, agenesia de vagina ou agenesia cervical, pode ter como consequência hematocopo, hematométrio, hematosalpinge e hematoperitônio. Perfeito, e essa é uma alternativa verdadeira mesmo. Então, a paciente pode ter todo o seu desenvolvimento hormonal de forma regular, ter caracteres secundários, mas não menstruar. Então, ela vai parar no consultório por uma amenorreia primária. Dentre os diagnósticos diferenciais de amenorreia primária, com caracteres sexuais secundários presentes, a gente precisa pensar em malformação Mülleriana, em que existe uma gama de tipos de apresentações que a gente pode ter, mas entre elas a ausência de vagina, a ausência ali do colo, ou ter septos vaginais, um membro perfurado que não vai fazer essa menstruação se exteriorizar. Se essa paciente demorar em procurar atendimento e ela ter ciclos consecutivos e menstruar, e a menstruação vai se acumulando, pode ter a presença de menstruação acumulada na canal vaginal, ali a nível de colo, dentro do útero, isso ia fluindo para trompas e, por final, também ali para o peritônio, fazendo inclusive um hematoperitônio, tá? Então, por isso que o exame físico, o exame de imagem é muito importante nessas pacientes, tá? Então, verdadeira. Assertiva 2. Na presença de caracteres sexuais secundários evidenciados pelo exame físico, deve-se prosseguir a investigação com ultrassonografia pélvica. Se nesse exame não foi identificada a presença de úteros e ovários, suspeita-se do pseudohermafroditismo masculino, com confirmação por meio do cariótipo 46XY, tá? Então, essa alternativa também é verdadeira. Só um adendo aqui. Esse termo, pseudo-hermafroditismo masculino, é um termo que a gente tende a abandonar de usar hoje em dia por conotações erradas que esses pacientes podem ter com o termo hermafroditismo. Então, a gente abandona o uso desse termo. Então, o ideal é a gente usar discordância de diferenciação sexual, ou DDS. Então, se você for procurar nos livros, esse é um termo que já está bem estabelecido para a gente pensar em diagnóstico diferencial da discordância da diferenciação sexual, tá? Como o enunciado fala da ausência de ovários, a gente pensa sim ali em uma paciente que tenha um cariótipo 46XY e que entre na discordância de diferenciação sexual. Isso tá correto, tá? É uma alternativa verdadeira. Cuidado, né, se o enunciado falasse somente da ausência de útero, ou seja, uma malformação mülleriana, mas com ovário presente, a gente, pode pensar em malformações müllerianas num paciente 46XX mesmo, tá? Então, próxima assertiva. 3. A síndrome de Turner é uma anomalia da diferenciação gonadal que também provoca um quadro de amenorreia primária, sendo mais frequente o cariótipo 45XE. Verdade, tá? A síndrome de Turner é a causa mais comum de amenorreia primária hipergonadotrófica, tá? Ou seja, ela vai ter até a formação ali de todo o trato genital feminino, mas a gente vai ter aquelas gônadas infinitas, os ovários que não se desenvolvem, né? Então, a gente não tem o estrogênio adequado circulante
não tem, ali a formação de caracteres sexuais secundários de forma adequada, e a gente vai fazer o cariótipo dessa paciente, ela é 46XE. Esse é o cariótipo mais frequente sim, porque a gente pode ter mosaicos, ou seja, ter o cariótipo 46X0, hã, 45X0, desculpa, e 46XX, os 2 ao mesmo tempo. Então existe a possibilidade de existirem esses mosaicos, por isso que a questão fala que o mais frequente é o 46X0, tá? Então, sendo assim, a gente tem que responder as questões que as 3 assertivas estão corretas. Logo, a letra E é a alternativa correta, tá? E vamos para a última questão desse nosso bloco, tá? A última questão é da UFAL também, de 2018, e diz assim: paciente do sexo feminino, 16 anos de idade, procurou atendimento por amenorreia primária. Tem desenvolvimento normal dos caracteres sexuais secundários. Telarca aos 10 anos de idade. Realizou ultrassonografia pélvica evidenciando a ausência de útero e ovários normais. O esquerdo medindo 4,5 centímetros cúbicos e o direito 5,2 centímetros cúbicos, ambos com a presença de folículos. Quais os resultados em seu perfil hormonal? Ou seja, ele quer saber qual vai ser o nível de FSH, LH e estradiol quando a gente vai fazer a investigação dessa paciente. Então, a gente está à frente de uma paciente muito provavelmente com síndrome de Rokitansky, tá? Então, isso é para ficar bem gravado na cabeça. Então, uma paciente com amenorreia primária, ou seja, não teve a menarca, tem caráter secundário, tá? Mas a gente não tem útero. Então, não tem trompa, útero, e ali a parte superior da vagina, mas a gente tem ovários funcionantes, então desenvolveu os caracteres secundários. Como a gente tem um ovário que está funcionante, que está produzindo estrogênio, o nível de FSH e LH que estão estimulando esses ovários vão estar normais. E como o ovário funciona e produz estrogênio, o estradiol também vai estar normal. Então, se a gente for dosar esses 3 laboratoriais, todos estarão normais na síndrome de Rokitansky, e é isso que a questão queria saber do candidato, tá? E na letra D a gente encontra isso, que FSH, LH e estradiol estão normais. As outras alternativas, nenhuma se enquadraria no caso dessa paciente, tá? Então, essa é mais uma questão para vocês verem que as provas gostam de cobrar essa diferenciação de amenorreia primária, com e sem útero. Então, fazer ali um fluxograma mental, até pegar um papel ali e escrever, né? Amenorreia primária, com e sem útero, e ir pensando nesses diagnósticos diferenciais para ter isso bem gravado na cabeça, ajuda muito a responder essas questões, assim como no raciocínio clínico do dia a dia, tá? E essa foi a nossa última questão desse bloco, pessoal. Uns bons estudos e nos vemos na próxima aula. Obrigada!